a menor de todas as sementes e se torna maior do que todas as hortaliças. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Os anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs aqui presentes na comunidade São Vicente, e a você que nos acompanha pelas redes sociais. A liturgia de hoje inaugura a 11ª semana do tempo comum. E mais uma vez, a linguagem de Jesus é aquela linguagem clara, objetiva, simples, porque a finalidade é fazer com que as pessoas compreendam. Por isso que Jesus, ele usa muito do conhecimento comum que todas as pessoas tinham naquele tempo. Nós chamamos de senso comum. As parábolas eram uma forma metodológica de se ensinar. Todos os mestres das culturas antigas, digo aquelas culturas orientais, dos povos do Antigo Testamento e também o povo de Israel, no Evangelho, ensinava, transmitia, os mestres da lei, os acadêmicos, os filósofos, usavam as parábolas. Era muito comum, muito comum. Não é? É um gênero literário em que as pessoas logo identificavam a mensagem. Por quê? Porque a parábola, ela tem uma estrutura de você transmitir uma informação ou um ensinamento a partir de elementos cotidianos, que fazem parte do dia a dia, que se fazem presentes nas atividades das pessoas. Mas o elemento hoje, o pano de fundo, o centro da pregação de Jesus está na ação de Deus no mundo em que vivemos. Sobretudo na primazia. O que é a primazia? Primeiro, Deus é aquele que tem e toma a iniciativa de agir na humanidade, na vida das pessoas. O reino de Deus também segue esta dinâmica. E por que Jesus toca nesse assunto? Traz à tona esse tema, melhor dizendo. Ora, os fariseus compreendiam que a iniciativa da implementação do reino cabia a eles.
De que forma? Deus é o executor. Os fariseus não duvidavam disso. Deus é o executor. Mas o que instiga, o que provoca a causa da execução vem da ação humana, a saber, da ação dos fariseus. Então os fariseus acreditavam que se eles cumprissem o tripé da lei de Moisés, qual é o tripé da lei de Moisés? O tripé que nós estamos vendo aqui. O que é um tripé? O tripé são 3 elementos que se juntam e dão forma a um outro elemento. A grosso modo, vamos dizer assim. Esse tripé dos fariseus era jejum, oração e esmola. Bem, se eles convencessem todo o povo a se afastar da iniquidade e praticassem esses 3 elementos, jejum, oração e esmola, pronto, o reino iria instaurar-se. Quando nós estudamos direito canônico, estudamos as leis, mas não é só do direito canônico, não, é também do direito civil. Nós chamamos que algumas leis ou normas trazem vícios de origem. O que é vícios de origem? Elas já nascem deformadas. Elas já nascem com elementos que são questionáveis, que a comprometem, chamados vícios de origem, na linguagem jurídica. Não é? Uma lei, ou a proposição de uma lei pode trazer um vício de origem, ou seja, ela já nasce sendo comprometida. Esta mentalidade dos fariseus traz um vício de origem. Que vício é esse, padre? O de transferir ao homem a primazia da ação do reino. Aonde? Quando os fariseus pregam que se eles orarem, jejuarem e pagarem o dízimo, o reino vai ser estabelecido. Onde é que está o vício de origem? No sujeito. O sujeito aqui é quem? Os fariseus. Porque eles se intitulam protagonistas daquilo que não lhes cabe. A saber, não há colaboração nenhuma do homem na vontade de Deus, no reino de Deus. O reino é única e exclusivamente uma iniciativa dele. E é bom que seja assim. E digo por quê. Imaginem se o reino dependesse das minhas virtudes ou da sua. Como é que o Carlos Magno, ou como você é na fé? Um ser imoral? Não. Mas a nossa vida, ela é por natureza instável. Ela não é estável. O nosso comportamento, quisera nós, nem sempre agrada a Deus. E aí imagine, se fosse concedido a mim, então, esta graça de poder, com as minhas ações, fazer com que o reino se implementasse. E iria acontecer? Claro que não, porque há em mim uma instabilidade. Em Deus não se encontra esta estabilidade. Em Deus se encontra toda onisciência, todo conhecimento, todo equilíbrio, toda harmonia. Sintetizando, Deus não erra. Deus não tem esse alto e baixo, que nós, por exemplo, quando vamos fazer lá um eletrocardiograma, vimos lá no monitor, né, os batimentos, né, a nossa pressão, e aí de repente ela sobe, desce, né, os batimentos, ou seja, isso é instabilidade, uma hora sobe um pouco, outra hora desce, natural. E
Então o reino de Deus não passa pela nossa iniciativa. Mas, padre, então não há necessidade de fé? Claro que há. Então para que serve a fé, padre? Se não é para nos aproximar, para aproximar o reino de Deus da nossa realidade. Bem, primeiro que o reino de Deus já está aqui. O reino de Deus já está instaurado no nosso meio. A fé nos faz, nos leva a compreender como esse reino se apresenta diante de nós. Porque se eu não tiver fé, eu vou me direcionar a um olhar, a um pensamento extremamente negativo. O que nós chamamos de pessimismo. Tudo é ausência de Deus para aqueles que não têm fé. E como é que você explica a ausência de Deus? Nos acontecimentos que são negativos. Tudo é ruim. A fé me ajuda a compreender um olhar mais prospectivo, um olhar mais profundo, mais abrangente, dizer bem assim, não, olha, existem dificuldades nesse mundo, mas existem muitas coisas maravilhosas. Eu consigo perceber o amor de Deus em várias coisas, em vários acontecimentos. Aí está. E aí, meus amados irmãos e irmãs, por que então Jesus lembra do grão de mostarda? Eu não sabia. Talvez os irmãos aí que tenham, não é, uma origem no interior, ou tem um conhecimento maior, mas eu não sabia. Informação, para mim, pelo menos para mim, nova. Eu não sabia que a mostarda era uma hortaliça. Não sabia. Não sabia. Mostarda era uma hortaliça. E de fato é da família das hortaliças. E o grão da mostarda que Jesus apresenta hoje, não apenas neste Evangelho de Marcos, mas também em Mateus capítulo 17, versículo 20, daquela frase célebre de Jesus, olha, se tiveres a fé como um grão de mostarda, não é? Ele não fala do tamanho, mas como se fosse um grão de mostarda, não é? Pode a montanha saia daqui e vá para lá, que ela vai. Isso é não é? Um gênero figurado, ou seja, uma figura de linguagem, não é? Uma figura de linguagem. Muito bem. Quando Jesus apresenta o grão de mostarda, ele tem por compreensão a cultura das pessoas que era agrária. Mas de fato o grão de mostarda, ele é ínfimo. Ele é ínfimo. Ele tem mais ou menos 2 milímetros. Imagine um grão de 2 milímetros. Muito pequeno. Não é centímetro, não, é milímetro. 2 milímetros. Ele é muito pequenininho. Mas você pensa, mas é uma hortaliça. Mas existem 3 tipos de mostarda. Existe aquela hortaliça pequena, hortaliça pequenininha, não é? Em ramos. Quem me disse isso, inclusive hoje, foi uma pessoa lá na comunidade de Jesus Operário, cujo a origem é agrária, é do interior, nascido no interior. E aí dizia assim, padre, a minha mãe fazia muito salada de mostarda. Ela plantava lá, era uma ramagenzinha pequenininha, tal, dava umas folhas e nós comíamos muito salada de mostarda. Olha que interessante. Mas a mostarda que Jesus se refere não é este ramo das nossas hortaliças. Não deixa de ser hortaliça, mas é a mostarda que era comum na sua região, que era a chamada mostarda preta. Existem 3 tipos, né? A preta, a castanha e a branca. Na verdade, a semente da branca não é branca, é amarela, mas é tido como a mostarda branca. Esta branca é a pequena, não é? Como se fosse alface, essas coisas assim, não é? A preta era que dava na região de Jesus. E a mostarda preta, que também as folhas servem de alimento, por exemplo, na Índia antiga, a mostarda virava uma pasta que tinha propriedades terapêuticas, analgésica, anti-inflamatória. Usava nas doenças oriundas da artrite, das dores
ósseas, os indianos, eles usavam a mostarda como uma pasta para curar as doenças da artrite. Mas no tempo de Jesus, havia na sua região a chamada mostarda preta. A mostarda preta é a maior da família das mostardas. Dá uma árvore que chega a 5 metros. E as folhas e as copas, elas se espalham. É da mesma família. Essas folhas são comestíveis. É desta mostarda que Jesus diz. Mas vejam, ele faz uma comparação com o reino. Nós não podemos esquecer disso. Jesus vai dizer, o reino de Deus, ele só é perceptível aos olhos da fé. Mas ele, para se estabelecer, não precisa da colaboração direta do homem. Nós podemos participar com as nossas ações, nos envolver, mas a iniciativa. E aí Jesus vai pegar justamente o exemplo da mostarda. Ele vai dizer, está vendo como é que é a mostarda? O agricultor que colhe as folhas, não é ele que planta a semente. Jesus se refere à mostarda que era selvagem, que se encontrava inclusive nas regiões desertas. Dia e noite a semente vai dando. E o agricultor não vai estar lá para regar, para podar, para adubar. Isso é iniciativa de Deus. Mas no fim, aquela semente ínfima de 2 milímetros se torna esta árvore grande. O jacopa, os pássaros fazem ninhos. As pessoas se abrigam na sua sombra. O reino de Deus é assim. Ele só se torna perceptível e grandioso, glorioso aos olhos de quem acredita. E é bom que seja assim. Por quê, meu querido irmão? Aí está o que nós chamamos de hermenêutica. Hermenêutica é uma ciência da teologia, não só da teologia, mas também das ciências históricas, da sociologia, para atualizarmos a mensagem, não é? Tornarmos a mensagem, vamos dizer assim, atual, compreensível nos dias de hoje. Ora, nós estamos vivendo tempos muito difíceis de pandemia, não é? Quem aqui não perdeu um conhecido? Ou dirá, de repente, um parente vítima da pandemia? Nós temos muitos irmãos. Se nós potencializarmos esta visão pessimista e negativa, nós vamos dizer assim, está vendo? A pandemia é fruto da ausência na vida das pessoas. É o fim dos tempos. Se nós não olharmos com os olhos da fé, nós vamos cair num profundo desânimo, num desgaste da alma, numa depressão do espírito, porque você vai olhar para aquela situação e não vai perceber ali que existem outros elementos que nos abrem para outras possibilidades. Ora, nós perdemos muitos irmãos e irmãs, é bem verdade. Mas nós também já apresentamos ao ano passado e esse ano inúmeras crianças aqui nessa comunidade. Aos olhos do incrédulo, a pandemia, a perda, os sinais de tragédias, de catástrofes, é o início do fim. Aos olhos da fé, é uma oportunidade de ver uma ação de Deus em meio ao caos, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Aí está o ensinamento de Jesus. Ele vai nos dizer que, apesar de todas as situações, Deus está operando, agindo neste mundo, nesta realidade. E com isso nós que acreditamos no Senhor, reconstruímos a nossa fé. Reconstruímos a nossa fé, a nossa esperança. Por quê? Porque nós sabemos que, independente das situações cotidianas, Deus não se afasta de nós. Não. E aí eu olho para a minha vida, cada um aí, obviamente, fazendo
não é? A sua avaliação, não é? Olho para a minha vida, vejo as minhas perdas, os momentos difíceis que eu vivenciei, que eu experimentei, que me levaram ao pranto, à dor, ao sofrimento, e aí o comparo também com as realizações de Deus, os feitos de Deus na nossa vida. Aí eu consigo perceber, olha, realmente, mesmo passando por tamanhas dificuldades, por muitas perdas, muitos desafios, Deus sempre sobressaiu o seu amor sobre mim. Fez sobressair. Ou seja, a presença dele podia ser um grão de mostarda, mas o resultado foi majestoso. Está me entendendo? Como é que Jesus orienta o seu povo? Ou melhor, nos orienta, você e a mim, e você? Nos consolemos e nos alegremos com as palavras de Jesus. Graças a Deus, o reino dele está no meio de nós. Somente pela fé você percebe a ação de Deus na sua vida e na sua existência. Não perca a fé, que ela seja pequena, pequena no sentido da humildade. Quando Jesus fala do grão de mostarda, ele não está falando de uma fé pequena, ele está falando de uma fé humilde, simples, mas que dá vazão a grandes realizações. Que Deus nos abençoe, irmãos, que a nossa fé seja singela como um grão de mostarda, mas que ela possa florescer de tal forma que o testemunho que damos de Deus ultrapassa o nosso ser, abriga outros que querem também viver a fé no Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.